pessoal! Estamos aqui com mais uma aula hoje e nessa aula nós vamos aprender um tipo de folha um pouco diferente e nós vamos aprender também como pintar tangerina, uma frutinha fácil de fazer. Vamos lá? Nós vamos iniciar aqui com a tinta verde folha e o pincelzinho Pituá 462.0. Então, nós vamos começar preenchendo as folhas e vamos aproveitar e já ir espalhando para fazer um fundo e uma base, um chão na nossa pintura, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai preenchendo a folha e quando o pincel não tiver muita tinta, como vocês podem ver aqui, a gente vai passando para fora dessa forma. Notem que não tem muita quantidade de tinta, é só o pincel sujo quando a gente passar para fora. Então, volta aqui, tenta preencher mais um pouco da folha e com a mão bem leve, vai saindo o pincel em movimentos circulares para fora dessa forma aqui. Procurem deixar a mão leve para essa parte não ficar muito marcada. Então, vamos nessa aqui também. Quando o pincel não tiver muito mais tinta, a gente novamente com a mãozinha bem leve e movimentos circulares, a gente vai circulando aqui o desenho, ao redor do desenho. Aí a gente vem, termina de preencher a folha. Se você não quiser preencher a folha com o pincel Pituá, você pode preencher aqui com... Vou deixar as beiradinhas pra gente fazer depois, que aí ajuda vocês também, tá? A gente coloca o máximo que puder, até não chegar nas beiradas, não sair das beiradas. E aí o pincelzinho sujo, ó, mão bem leve. E a gente continua aqui a circular o nosso desenho. Aqui a gente tá fazendo o chão, então pode ser maior um pouco, pode ser inclusive mais forte nessa parte. E que essa parte de baixo fique bem clarinha, pra gente dar um degradê do escuro para o claro. Dessa forma. Agora as folhinhas de cá. Colocou a tinta, limpou o pincel, mão leve, movimentos circulares. E enquanto tiver tinta no pincel, a gente vai circulando o desenho. Procura não passar muito para dentro do desenho, tá? Porque como a fruta é clara, esse verde pode ficar evidente quando a gente for fazer a fruta. Então aqui, ó, vocês podem ver que meu pincel ainda tem tinta e eu continuei até lá. Vou recarregar, tiro o excesso dentro da folhinha e continuo aqui, ó. Que essa parte de cima, como aqui embaixo, ela tem que ficar bem clarinha para ela ir sumindo no branco. Pra gente não ter aquele fundo assim marcado. Então, a gente volta todo o desenho, deixando bem clara, o pincel praticamente sem tinta. Pra ficar bem suave. Agora, vamos pôr mais um pouco de tinta aqui. Essa folhinha. Eu preencho toda com esse pincel. Mas eu vou fazer os acabamentos com o número 6, porque vocês podem fazer também. Às vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade em fazer essas beiradinhas com esse pincel.
Então, para não ficar saindo da linha, a gente vai fazer com o pincel número 6. Então, aqui com o pincelzinho número 6, a gente vai fazer agora as beiradinhas. E aí, a gente preenche toda a folhinha. Para fazer um movimento mais de linha linear, o pincel tem que estar dessa forma aqui. Ele tem que estar em pezinho, não deitado dessa forma. Mas em pé você tem um efeito mais linear. Notem que eu só deixei os cantinhos aqui pra gente terminar de preencher. Esse lado da mesma forma. Feito isso, pessoal, preenchendo todas as folhinhas, agora nós vamos trabalhar a sombra das nossas folhas e do chão e do fundo, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo chão. Então, nós vamos pôr um pouquinho de tinta, nós vamos utilizar aqui a tinta verde pinheiro para fazer essa parte de sombra. Então, eu tô usando aqui o mesmo pincelzinho número 6. E a gente vem aqui abaixo da fruta. E a gente, com pouca tinta, tá? Vai colocando aqui ao redor do desenho, limpa o pincel, esfuma bem, para transformar em um degradê do verde escuro ao verdinho claro que a gente já tinha colocado antes. E não deixa aquela linha que a gente acabou de fazer. Sempre esfuma bem dessa forma. A gente fez a sombra da folhinha, limpa o pincel. Esfumando bem. E aqui a gente continua por todo o desenho. Faz a linha, limpa o pincel em um paninho e esfuma dessa forma. Seguindo bem a linha do desenho. Limpa o pincel e a gente está finalizando essa parte aqui
da base, do chão no desenho. Essa parte onde se encontram as frutas tem um pouco mais de sombra, evidenciei mais. Limpa bem o pincel e vem fazendo aquele degradê para uma tinta sumir bem na outra. Agora, pessoal, nós vamos fazer a sombra do fundo da mesma forma, só o cantinho do pincel, como vocês podem ver, só um pouquinho de tinta, bem pouquinho. E a gente vem aqui, ó, no encontro dessas folhas, coloca só um pouquinho de tinta e dá uma esfumadinha dessa forma. Só para dar um efeito de sombra por trás. Isso vai evidenciar as frutas também. Aqui atrás também o encontro da folha com a fruta. Coloca um pouquinho, limpa o pincel. Esfuma. Agora, entre o encontro aqui das frutas, e a gente vai colocar um pouquinho aqui entre essa folha e essa tangerina deitada. Então, só aqui, um pouquinho acima. Limpa o pincel e está esfumadinha aqui. Não deixa marcado, sempre uma tinta vai sumindo na outra. Notem aqui bem escuro, aqui vai ficando mais claro até chegar ao mais claro. E agora, nós vamos fazer a parte das folhas. Então, como a gente vai fazer? Tinta só de um lado do pincel, tá? E aqui a gente vai fazer aqui, ó, uma curva nessa folha. Curva, e depois a gente vem aqui, ó, e vem varrendo essa tinta para o lado oposto da curva, para baixo, aqui nesse caso. Da mesma forma nessa aqui, ó. Curvinha. Puxa. Varre essa tinta assim, com movimentos leves no final, para ela ir sumindo, como vocês podem ver, no outro verde. Agora desse lado. A curva e puxa. Agora a próxima. Curva, puxa. Agora aqui, do lado oposto a essa linha, no caso seria em cima, vamos fazer a parte mais escura da folha. Então, a gente faz aqui uma meia-lua e puxa. Outra meia-lua e puxa. Folha vocês têm que praticar bastante, tá? Tem gente que tem muita dificuldade em folha, então, às vezes é melhor você pegar um desenho só com folhas e ir treinando só as folhas em um tecidinho separado, e aí depois você passa para o desenho. Faz um desenho completo. Tudo é treinamento, né, gente? A gente sabe quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ter resultado. Então, da mesma forma, o lado oposto da linha que a gente fez, vem do meio até embaixo, puxa, dá uma varridinha, vem de cima até o meio e dá outra varridinha. Essa folha está por cima dessa, então a gente vai fazer aqui, ó, do meio e vai dar essa curva aqui.
E aqui, ó, de cima até o meio, e aí varre tudo. Agora, pessoal, nós vamos fazer a parte de luz das folhas. Então, eu tô trabalhando com o mesmo pincelzinho número 6 e a tinta branca agora. Então, vamos lá. Carrega só um lado do pincel. E agora a gente vem na parte oposta daquela linha e vai fazer outra linha com o branco, com o pincel em pé, sobe até o final. E aqui vem e varre para esse lado. Sempre movimentos leves. Mãozinha leve, porque o efeito fica mais bonito. Do meio até embaixo. E de cima até o meio. E aí, espalha tudo. Que faltou um pouquinho. Então, novamente nessa. Linha, espalha e depois aqui. Meia lua aqui, dá uma varridinha pra dentro, de cima até o meio, e mais uma varridinha. Lembrando que se o pincel tiver com a mão leve, você tiver com a mão leve aqui no final, ele vai encontrar o verde e vai sumir uma tinta na outra. Não vai ficar uma coisa muito parada, uma tinta parada aqui. Vamos para a próxima. Linha. Varre. Vou fazer logo a linha dessa, porque essa folha tá por baixo daquela, e ela vai cobrir aqui. Então, aqui, ó, do meio até embaixo, varre, de cima até o meio. Da mesma forma nessa aqui. E assim fica pronta as nossas folhinhas. Agora, pessoal, vamos para as nossas tangerinas. E agora, para preencher, nós vamos utilizar aqui, ó, primeiro o pincel Pituá e a tinta amarelo ouro. Então, a parte do centro dessas frutas, a gente vai preencher com o Pituá, porque é mais rápido para a gente fazer esse trabalho. Aí eu faço a beiradinha com esse pincel, porque já tô acostumada, mas eu vou deixar para fazer com o menor, para mostrar para vocês como eu faço aqui os cantinhos. Então, você preenche o máximo que puder do meio e a gente finaliza com o pincelzinho menor. Vamos preencher as duas de vez, porque o que a gente fizer em uma, a gente já vai fazendo na outra. Sombra, luz, acabamentos, e assim vocês podem aprender melhor, fazendo repetidamente o mesmo movimento. Agora, com o pincel número 6, a gente vem finalizando as beiradinhas aqui, preenchendo as beiradinhas.
procura deixar a fruta bem redondinha nessa hora, porque é o que vai dar o acabamento mais bonito. Fruta bem redondinha, ela fica mais natural.